Marquinho. Acho que dado o adiantado da hora, como a gente começou atrasado, a nossa sugestão era não parar para o intervalo, porque a gente vai até 12h30, na verdade a gente só tem debate agora, senão a gente dispersa, tudo bem? A gente vai abrir então para perguntas. Eu queria só levantar algumas questões que acho que os 3 casos trazem para a gente discutir um pouco a questão dos arranjos. Na verdade, só levantando essas questões sem avançar em muitas coisas. Acho que os 3 casos mostram, em primeiro lugar, a importância aí da burocracia para a gente conseguir pensar nesses arranjos institucionais. E uma questão que me vem à mente quando a gente pensa... Tem 2 questões que me vêm à mente quando a gente pensa no papel da burocracia. Que uma primeira é como é que se dá essa articulação burocracia-político, se é que isso de fato existe. Tanto é que não é mera coincidência que os gestores dos principais programas, a gente tem aqui 3 representantes, são gestores de carreira, né? Ocupando espaços, teoricamente, de definições políticas, enfim. Então, acho que tem aqui uma discussão importante para a gente refletir, que é sobre o papel das burocracias nos arranjos. Acho que as mesas todas vão contribuir para essa discussão. E ainda pensando sobre essa questão burocracia-político, se é que existe essa diferença, como é que a gente pensa na formação dessa burocracia para conseguir pensar nessa questão de articulação? Porque nos 3 casos, de alguma maneira, a capacidade de articulação das burocracias, seja com outras burocracias de ministérios, seja com outros entes federativos, seja com empresas, seja com outros órgãos governamentais ou não, ela se torna central para o próprio sucesso da política, né? Isso acho que ficou muito claro nos 3 casos relatados. E um outro elemento que acho que também fica muito claro nos 3 casos é como há diferentes formas de se contemplar os vários atores sociais envolvidos no processo de coordenação. Nenhum processo é simples, de maneira alguma, mas cada um desenha formas diferentes de envolver esses atores, né, com espaços mais ou menos formalizados e que trazem o conflito e na hora certa, no sentido de conseguir resolver ou não, ou ele fica sendo adiado. Então, como é que os desenhos dos arranjos pensam nos espaços de concertação para que isso ajude os arranjos e as políticas a se constituírem? Acho que é uma outra pauta aqui de discussão a respeito do papel dos atores, onde eles entram, os diferentes graus de poder decisório, o caso que a Ana traz, como a gente envolve esses atores no processo decisório, enfim, acho que essa é uma outra pauta que esses programas trazem para a discussão. A gente queria abrir agora para questões, a gente vai passar um microfone, quem quiser fazer perguntas, e depois os palestrantes respondem. A Karina está com o microfone na mão, quem quiser fazer. Felipe, do Secretário do Parque. Para a Ana, acho que eu fiz essa pergunta uma vez para a Pé, e eu queria até saber se aprofundou. Ela falou que tem um envolvimento tardio do licenciamento ambiental, né? Esse seria um ponto ruim do processo. E aí o ponto é qual que seria o momento certo do órgão ambiental entrar no projeto, por exemplo. Oi, eu sou o Marcelo, mestrando da Planejamento e Gestão do Território da FABC e assistente da Superintendência do SEMASA, Serviço de Saneamento de Santo André. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os 3 palestrantes: como eles identificam nas suas pesquisas a herança do autoritarismo da cultura brasileira nessa mudança de gestão dos projetos do Belo Monte, do São Francisco, Territórios da Cidadania, porque me parece muito evidente essa dificuldade de lidar com o momento democrático, com as diversas instituições e espaços da sociedade civil no debate. E, de outro lado, dos governantes também, a gente percebe um descaminho, que se voltam para aquilo
para aquilo que tem insegurança, que é concentrar a decisão e colocar aquilo que parece ser tecnicamente melhor, como no território de cidadania. Você tem um conselho tripartite, né, com 3 representações. Isso democraticamente é evidente, mas é extremamente autoritário no momento da implantação, desrespeitando os processos de acúmulos daquele Estado, né? Então, eu queria, me pareceu em todas as apresentações, um movimento que permanece, uma dependência de trajetória da herança autoritária, mesmo numa situação de condições democráticas. Minha questão vai para o Carlos. Então, no seu estudo do território da cidadania, né, você indicou alguns pontos, pelo que eu entendi, né, eu não li só da sua apresentação, que no caso, assim, frente às discussões que foram feitas, teóricas, anteriores, que seriam programas voltados ao desenvolvimento territorial, e você identificou algumas falhas, né, que esse programa ele não avança naquilo que, principalmente, as recomendações, né, indicam, né, como seria uma participação dos atores, etc., um programa avançar nesse sentido. Aí eu queria saber se na sua pesquisa você chegou a identificar as dinâmicas políticas internas, de onde se dão os obstáculos ou as restrições de negociação entre os atores, ou se você atribui, né, esse resultado pelo caráter, né, que ficou, pelo menos me deu a expressão, das decisões estarem muito centralizadas no governo federal. Quer dizer, é mais o estilo de gestão ou existem aí, como se diz, obstáculos, né, os canais de articulação da negociação entre os atores, principalmente da burocracia? Roberto Pires, né, do IPE, tem algumas questões para o Arilton também, porque eu achei a apresentação muito interessante. E até, assim, uma das coisas que me instiga a te perguntar, né, sei que vai ser difícil responder, mas o Território da Cidadania é um programa que foi tão falado, né, no seu lançamento, houve um entusiasmo tão grande. Hoje em dia, né, eu que sou um pouco menos informado, me perguntava se ele ainda existia. Né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que valeria a pena postar é o que aconteceu, né, durante a implementação desse programa. Né, e por que né, a gente vai discutir o Brasil Sem Miséria depois, né, mas assim, a estratégia, né, é claro que, né, o Brasil Sem Miséria tem um foco específico num grupo populacional, tal, mas o arranjo, por alguns aspectos, é muito semelhante. Né? Então, aí, o que só aumenta a nossa perplexidade. Assim, por que o MDS consegue, né, coordenar horizontalmente e verticalmente uma política, né, ambiciosa como essa, e o MDA e a Casa Civil não puderem? Eu sei que são coisas sem resposta, mas que valem a pena, né, especular, discutir, pensar. Outro assunto também que a sua apresentação me instigou diz respeito aos fóruns, aos espaços de participação, né, do nível local. Você mencionou aí que eles acabaram assumindo muito mais o papel de controle social do que um papel propositivo, né, de planejamento e tal. A gente tem feito algumas análises lá no IPE, tentando entender essa relação entre participação e planejamento, e a gente vê exatamente esse padrão que você descreve no caso da cidadania, generalizado. É como, assim, dizendo de forma meio simplista, né, é como se as instituições participativas tivessem sido capturadas por aquele espírito dos anos 90, né, de controle, transparência e ajuste fiscal, e na hora que elas são convocadas a propor, né, a pensar o futuro e direcionar as políticas públicas, elas não têm mais essa capacidade, porque na sua primeira infância ela só foi alfabetizada na lição do controle e não na lição, né, da concertação, da construção de visões coletivas, né, e tal.
E aí, o caso da Ana e do Marco Antônio, assim, é um par muito interessante, né? Desde o início a gente vem considerando essa ideia de que, como são grandes projetos de infraestrutura com grandes impactos sociais e ambientais, mas com trajetórias de implementação muito distintas, né? E aí chama a atenção também a diferença, vamos dizer, do componente participativo dos dois arranjos, né? Enquanto que no caso do Belo Monte ele é um arremedo que vem lá no final, né? Conforme o argumento da Ana Karine questionado pelo Felipe. No caso da transposição, né, a participação se manifesta em diferentes estruturas, né? Tem um comitê local, tem um conselho nacional, né? Isso estabelece conexões com os debates no Congresso e acompanha o programa ao longo da sua implementação, né? Permitindo que a gente especule que esse arranjo participativo mais estruturado criou oportunidades para a própria revisão e reorganização do programa, para que ele atendesse melhor os interesses dos diversos atores, né? Só para confirmar se vocês também veem nesse sentido. Bom dia, sou Bruno Câmara Pinto, do Ministério do Desenvolvimento Social. Enfim, é muito interessante ver em outras políticas elementos que a gente vê dentro das políticas em que a gente atua, no caso do programa Bolsa Família. Eu queria fazer uma pergunta transversal, provavelmente quem tiver lidado com essas duas situações gostaria de ouvir uma manifestação. É o seguinte, vocês trataram das instâncias onde existe um conflito, por onde o conflito é canalizado, mas existe eu como burocrata, trabalhando num desses novos arranjos institucionais, pelo menos da forma como a gente tentou construir, eu percebo muito que, além dos próprios conflitos com que a gente tem que lidar, muitas vezes nós, do lado de cá, dentro do Estado, nós temos que, muitas vezes, construir o próprio canal por meio do qual o conflito vai ser encaminhado, né? Vai adquirir uma concretude. Relacionado a isso, existe um aspecto do próprio, além de construir todo o espaço onde o conflito vai ser exercido, vai acontecer, existe também, como é algo novo que está sendo construído, todo um aspecto de um tempo de aprendizado, uma curva de aprendizado de lidar com esses novos instrumentos. Eu queria saber se nessas políticas que vocês acompanharam, que vocês estudaram, essa questão da curva de aprendizado foi também considerada. Para mim, essa é uma variável muito importante, porque aí a gente está lidando com um elemento de tempo que é bastante longo, que por vezes, no caso aí do São Francisco, vai atravessar ciclos eleitorais, mandatos, e essa é uma questão, no meu entender, muito, muito importante nesses processos todos. Outro elemento que eu queria saber é o seguinte: a gente também, por um ponto de percepção própria, muitas vezes eu tenho a impressão de que a única burocracia que tem capacidade, deixa eu reformular, muitas vezes a impressão que eu tenho é que parece que toda capacidade de reunião de elementos técnicos para fundamentar uma determinada política, seja de um lado, seja do outro, parece estar concentrada no poder executivo. É como se a oposição, e aí eu queria ouvir vocês sobre isso, parece que um dos elementos que faz com que a oposição esteja, enfim, numa situação de maior fragilidade é justamente o fato de não criar, de não apresentar propostas alternativas que estejam minimamente fundamentadas do ponto de vista técnico. E eu queria também uma manifestação sobre isso.
Então, gente, eu sou Janine Mello, do MDS. Vou dar um mini golpe, vou fazer 3 perguntinhas, tá? Um para cada um. Pro Arilson, na verdade eu estou me coçando porque eu tive a oportunidade de trabalhar, eu trabalho no Rio Grande do Sul, eu trabalhei no território, eu trabalhei no PAC, então eu estou achando o seminário o máximo já a priori. Então, de qualquer forma, vai ser interessante. Eu queria fazer fazer umas 3 perguntinhas mais simples, mas até por curiosidades minhas, como pessoa que trabalhou, pelo menos em parte dos programas apresentados. No caso do território, eu acho que tem uma coisa muito clara, né, pelo menos para a gente, tem uma coisa muito específica de momentos diferentes do território. Então, teve um momento que foi esse, um momento acho que um pouco colocado pelo colega de pé, que é uma coisa, territórios, ascensão, aceitação acadêmica, política, social, dos movimentos, uma série de, uma questão que foi muito mais forte de 2008, aí, desde 2007, na formulação até o lançamento e até o final do governo Lula. E tem um segundo momento, que é esse momento de competição, vamos colocar entre aspas, com outras estratégias de desenvolvimento territorial, não colocadas às vezes dessa forma, mas de superação da pobreza, por exemplo, no caso do Brasil Sem Miséria. Então, acho que é um pouco tentar pensar o que seria esse segundo momento, porque eu acho que a gente tem uma série de questões, como conciliar essas 2 grandes agendas e de que forma se haveria possibilidade aí nesse espaço institucional com o terceiro momento do territórios. Uma outra questão aí colocada para o Marcos, em relação à revitalização, a gente teve uma grande discussão no governo nesse ano, desde o ano passado, na verdade, por causa do que a gente tem ocorrido no semiárido. A gente está vivendo uma das maiores secas da história, previsão de que ela se perpetue, obviamente, com o agravamento dos efeitos, por causa da longevidade da estiagem, e tentar entender um pouco. O São Francisco Neto, a transição faz parte de um dos grandes cérebros estruturantes disso, embora os efeitos ainda não sejam sentidos. A gente vai ter aí um momento de avaliação se realmente o diagnóstico inicial vai se concretizar ou não, mas uma questão geral, assim, se você consegue enxergar hoje, dentro do governo ou dentro das políticas, uma estratégia mais clara, estou aí presumindo que você tem um contato maior, claro, com a questão da seca, porque eu acho que é hoje uma grande preocupação do governo como um todo. Então, tentar entender um pouco como é que você vê essa questão, o que seriam as grandes ações colocadas do ponto de vista emergencial, médio prazo, longo prazo, porque aí também tem uma agenda bastante complexa envolvida nisso. E para a Ana Karine, tem umas questões assim, acho que Belo Monte suscita paixões, obviamente, é isso, então a sua apresentação tem um tom mais forte, eu acho que não adianta, se viesse alguém do MME aqui, o Felipe amanhã vai ter uma missão um pouco nessa linha para tentar, mas assim, acho que sempre, Belo Monte sempre gera meio um embate saudável, acho que um diálogo aí bastante forte, acho que é interessante, você faz uso de símbolos, inclusive, potencializando isso e colocando sua posição de forma bastante explícita, os ilhas da ditadura, não sei o que, então acho que você tem aí um apelo retórico significativo, que tem que ser considerado para a sua posição, mas eu queria que você tentasse ver se eu entendi que você fez um diálogo forte com a sociedade civil, com as lideranças locais, você deve ter falado bastante com o pessoal do Xingu Vivo, então tem uma série de questões, que o pessoal está envolvido bastante na discussão de Belo Monte desde o começo, inclusive desde a década de 80. Mas você tem alguma coisa que você acha que territorialmente, do ponto de vista de desenvolvimento regional, local, territorial, quer que seja, você acha que a usina trouxe alguma coisa? Alguém diz, olha, isso aqui melhorou, piorou, só tragédia total, entendeu? Estou falando isso porque a gente tem acompanhado localmente, como o MDS, aí temos feito uma série de reuniões no local, aí meio paralelo ao PDRS, para tentar viabilizar algumas coisas, tentar melhorar, para tentar entender até que ponto quais são as grandes demandas. Obviamente a gente sabe das demandas fundiárias, demandas de repercussão social, mas tem demandas muito específicas ali que sejam possíveis, que acho que tem que ter uma atuação do Estado mesmo, tinha que ter tido de forma mais prévia durante a implantação da usina e posterior à implantação da usina, inclusive. Então, não é só a licitação, não foi só o leilão, a coisa das licenças, mas tem agora uma atuação sistêmica a ser feita na região de forma geral. Acho que é isso, gente. Obrigada. Não? Então, vamos passar para os palestrantes. Mesma hora? Bom, tem várias questões, vou tentar comentar algumas delas e vou tentar fazer mais ou menos pela ordem, até porque acho que ajuda o encadeamento das ideias. Primeiro, vou começar pela questão do Marcelo. O Marcelo pergunta sobre a herança do autoritarismo. Eu não sei se daria para vincular isso que eu vou comentar agora exatamente como herança de autoritarismo. Eu acho que, num certo sentido, sim, na medida que a gente pensa num peso que outrora, eu diria, demasiadamente forte do Estado, hoje eu não diria demasiadamente forte, mas eu diria contraditoriamente forte, do Estado. Então,
Então, essa coisa tem a ver com a trajetória brasileira e que repercute, por exemplo, no caso do Territórios da Cidadania, com uma excessiva, acho que o Bruno comentava, talvez mais ou menos na mesma direção, com uma excessiva dependência mesmo dos vários atores sociais em relação ao Estado. Quer dizer, há Vou dar dois exemplos em que talvez isso fique mais ou menos claro. Eu tive fazendo pesquisa de campo em muitas das áreas interioranas, muitos dos territórios da cidadania e prioritariamente no semiárido do Nordeste. Então teve uma situação que foi muito engraçada, porque a gente conversava com um agricultor e a questão para ele era a seguinte: falava, olha, você não tem receio de ficar muito dependente do Estado, porque é evidente que a situação dele melhorou muito, porque ele tinha agora o Bolsa Família, ele tinha um programa de compras públicas e comprava parte da produção dele, e ele estava reclamando justamente, a frase dele, mas o Estado não quer que eu deixe de ser pobre, porque o Estado só compra 18 litros do meu leite de cabra. O Estado só compra 18 litros também para evitar a concentração, então está certo. Mas aí eu dizia para ele justamente isso. Então você não acha que tem que procurar outras alternativas e não depender só do Estado? Aí ele dizia, bom, o fazendeiro grande dependeu do Estado a vida inteira, agora que chega a minha vez, você quer que eu deixe de depender do Estado? Então, quer dizer, na lógica dele está totalmente correto. Quer dizer, é uma oportunidade muito mais segura, muito mais estável e daí por diante. Na metade do mesmo dia a gente conversa com o prefeito e fala, escuta, agora que houve essa alavancagem, a retomada da produção de pequenos animais, etc., você não acha que é o caso de tentar atrair investimentos privados para completar essa alavancada que o Estado deu e etc. Aí a frase do prefeito era, não, mas é que é uma atividade muito arriscada, e se tem risco é o Estado que tem que fazer. Quer dizer, é a lógica da mentalidade capitalista clássica em que há o risco, o empresário assume o risco, é remunerado por isso. Então há um excessivo voltar-se para o Estado, e repito, isso não é necessariamente ruim, porque é também porque se tem um Estado forte que se teve todos os avanços da década passada. Então eu não estou aqui entrando naquela de, em nenhum dos dois registros, de diminua-se o peso do Estado e etc., ou nem tampouco no outro registro de as pessoas agora estão ficando dependentes, etc. Não é isso, é uma coisa um pouco mais complicada. É aproveitar esse peso do Estado, é aproveitar as formas de apoio que estão sendo dadas e por aí gerar mais autonomia. Então essa é eu acho que é uma herança delicada de se administrar. Então, pode ser positiva, mas é preciso operar com isso de uma maneira diferente. E aí eu vou para as questões levantadas pelo Alexandre. Então, o Alexandre me pergunta, quais são os problemas e onde estão os bloqueios, se é só uma questão de estilo de gestão e etc. Eu acho que esse é um caso em que você tem uma dependência de trajetória. Então, o Territórios da Cidadania, ele é ao mesmo tempo uma coisa nova, mas ele é também, como eu tentei mostrar aqui, herdeiro do Território de Identidade. O Território de Identidade tem um vício de origem, que é o seguinte: ele foi criado para ser um programa que atendesse à contradição do Território de Identidade. É o seguinte: ele incorpora um discurso territorial, que é, por definição, intersetorial, mas ele foi montado não só como um programa de um setor dentro do governo, como para atender a demanda de uma força social organizada, que era o movimento sindical rural. E isso teve uma repercussão grande, não só no viés no desenho da política, nos mecanismos de decisão para favorecer esse setor, para favorecer esse ator, mas também a própria montagem da burocracia governamental ficou muito restrita a pessoas que fossem de confiança desse tipo de coordenação e desse tipo de arranjo. Então, você teve aí um enviesamento da política que esvaziou o conteúdo positivo que ela poderia ter, que era justamente contrariar interesses setoriais e articular interesses intersetoriais, no âmbito do governo e no âmbito das forças sociais que dão sustentação ao programa. Quando você tem a passagem do Território de Identidade para o Território da Cidadania, essa tensão inicial ela se amplifica. Então você tem um problema de coordenação de forças sociais, e aí já indo um pouco para a questão do Roberto, e também um pouco o que a Janine comentou, por que na virada do governo Lula para o governo Dilma, o Território da Cidadania continua existindo, mas vira praticamente um programa órfão? A frase que um colega citou, ele falou, não, agora nesse começo de governo o programa está girando por aí em busca de um ministério que chame de seu. Então, já volto a essa questão. Então, você tem um problema que é de forças sociais que pressionem, quando você pensa em Belo Monte, você identifica claramente quem são as forças sociais
que estão interessadas e que estão prejudicadas. Quando você pensa na integração do São Francisco, a mesma coisa. Então você tem uma sede no Brasil Sem Miséria, etc. Quando você pensa numa série de programas, você tem atores muito identificados. No caso do Territórios da Cidadania, um dos seus dramas é que o ator com o qual ele estava identificado foi, entre aspas, desempoderado na passagem do território de identidade para o Territórios da Cidadania. E aí o programa ficou sem força social de sustentação. Some-se a isso o fato de que você não tinha uma burocracia constituída em consonância com os requisitos de capacidades técnicas que o programa territorial exigia. Então aí você tem um problema de fragilidade que vem de fora para dentro, forças sociais que sustentam, e um problema interno, que é a falta de uma burocracia afinada com o que deveriam ser os objetivos do programa. Essa é um pouco a minha impressão. E aí vem o meu viés, eu acho que o desenho do programa, porque uma das perguntas é, bom, você não pode criar forças sociais, etc., mas o desenho do programa pode favorecer que as coisas aconteçam. Então aí você tem um problema que eu diria, não é de estilo de gestão, mas é um problema que o programa foi mal desenhado. Ele tem um desenho que não favoreceu a integração, ele tem um desenho que não favorece a permeabilidade a outras forças sociais. E aí vamos então para as questões do Roberto. Então, bom, a primeira pergunta do Roberto é o que aconteceu. Acho que aconteceu duas coisas. A primeira é isso que eu acabei de dizer agora, uma fragilidade das forças sociais de sustentação e uma fragilidade do perfil da burocracia envolvida no programa. Simultaneamente, você tem a ascensão do Brasil Sem Miséria. Então, o Território da Cidadania deixa de ser o contraponto social do PAC, o contraponto social do PAC passa a ser o Brasil Sem Miséria. Então, ele passa a ganhar muito mais prioridade, ganha repercussão na imprensa e etc. E tal. E por que isso? Entre outras razões, eu diria, porque os objetivos dos dois programas são muito diferentes, embora convergentes. Então, no caso do Território da Cidadania, o que deveria ser o objetivo do programa? O desenvolvimento, a reestruturação produtiva das regiões interioranas. Bom, isso você não consegue no intervalo de um mandato. Isso você não consegue quantificar com metas ano a ano e etc. E aí, quando você tem um perfil gerencial de gestão dos programas, isso fica muito fugidio, isso fica muito quase abstrato. Então, perde-se apelo, digamos assim, do ponto de vista de uma certa cultura gerencial. E, por outro lado, no caso do Brasil Sem Miséria, nós temos uma questão de forte apelo, acabar com a pobreza extrema, você tem um foco muito bem definido, de fácil quantificação, difícil de se conseguir, mas de fácil monitoramento, relativamente fácil, comparativamente com o Território da Cidadania, monitoramento e daí por diante. Então, houve um apagamento, digamos assim, da importância estratégica do Território da Cidadania. E sobre a questão dos colegiados, eu concordo totalmente com o diagnóstico que o Roberto faz. Quer dizer, eu diria, o termo que eu usei num seminário que aconteceu meses atrás na Unesp, é que a experiência brasileira de participação social envelheceu. Quer dizer, as organizações sociais, a nossa arquitetura institucional para a participação social, ela é a mesma de 20 anos atrás. Então, quando a gente pensa no que foram os conselhos, até no que foi o orçamento participativo, enfim, todas as formas de participação social criadas aí, à esteira dos movimentos que reivindicavam os movimentos sociais dos anos 70 e 80, que vão ser implementadas a partir da Constituição de 88, da estruturação das políticas ao longo dos anos 90, a gente inovou pouco desde então. E, sobretudo, é necessário dar um salto de qualidade exatamente na direção que você falava, quer dizer, passar um pouco da dimensão do controle para a dimensão do planejamento. Agora, isso requer um conjunto de habilidades, isso requer um conjunto de incentivos, isso requer aperfeiçoamentos nessa estrutura institucional dos espaços participativos que não estão dadas. E aí é um grande problema, porque a gente teve um natural, mas com consequências nocivas, processo de